O Natal é considerado uma festa cristã por muita gente, mas existem grupos que acreditam que o Natal não deve ser comemorado porque é uma festa pagã que afasta os homens de Deus, em que você adora falsos deuses sem saber. Será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? De onde veio realmente o Natal? Eu tenho 5 coisas para falar a respeito da gente comemorar o Natal. Primeiro, o Natal ele é um elemento bíblico, certo? Jesus nasceu e Jesus ter nascido não é uma história pagã, não é uma questão meramente cultural. É bíblico, é teológico, está na palavra de Deus. Jesus nasceu. E é correto, não é errado que se comemore um elemento que provém diretamente do cristianismo. O nascimento de Jesus é algo realmente a ser comemorado. Não seria errado nós escolhermos comemorar o nascimento do Messias. Em segundo lugar, dependente diretamente desse, é que isso é dar poder e dar atenção à grandeza da encarnação de Cristo. A encarnação é um elemento escriturístico, uma verdade da palavra de Deus, e a encarnação também deve ser observada. Existem vários elementos da vida de Jesus e a encarnação é uma delas. Os teólogos bíblicos, Paulo, Tiago, Pedro, chamam a atenção para esse aspecto da encarnacionalidade do Messias. Os evangelhos chamam a atenção para isso. E nós devemos dar atenção também para o fato de Jesus ter encarnado. Ele só morreu porque encarnou. Ele só foi um sacrifício porque encarnou. Na ceia nós comemoramos juntos o Natal, o nascimento de Jesus, por causa do aspecto físico, do pão e do vinho, do corpo e do sangue. Nós estamos comemorando a fisicalidade do Messias que foi entregue na cruz. Isso aconteceu através do processo da encarnação e do nascimento do Messias. Em terceiro lugar, o Natal representa um ambiente de oportunidade evangelística dentro de um período cultural muito importante. Os homens começam a dar mais atenção a elementos religiosos. Os homens que não possuem uma fé e que acabam respeitando este momento natalício como uma prática cultural importante e bonitinha, em que as pessoas estão pensando em coisas melhores e mais elevadas, é uma oportunidade às vezes para falar de coisas relacionadas à fé, em que tem culto de ano novo, tem elementos religiosos que estão mais presentes na vida comum, e isso facilita até mesmo a comunicação do evangelho e daquilo que o evangelho representa. Às vezes a gente encontra tanta barreira para pregar de Cristo, a gente encontra tanta dificuldade para que as pessoas queiram ir num culto, dá tanto trabalho apresentar algo do evangelho. O Natal acaba aparecendo como uma oportunidade ímpar pra gente conseguir ser um comunicador da graça desse Cristo que nasceu aos homens que estão do nosso lado. Em quarto lugar, é um ambiente propício à generosidade, à caridade e à bondade. As pessoas estão mais propícias a ofertar e a doar, até mesmo homens sem Deus, para causas sociais, para presentear crianças pobres e para agir dessa forma. Claro, existe um aspecto de comercialização do Natal que a gente não precisa participar disso se a gente não quiser. Mas há um espaço para bondade no Natal que está cerceando a esfera pública, que isso pode ser usado também para a glória de Deus. E em quinto lugar, ignorar as festividades de Natal é dar poder ao abandono da religião e do cristianismo da esfera pública. A gente vive numa época em que as pessoas tentam tirar da esfera pública e da arena pública tudo aquilo que é religioso. Tentam tirar elementos históricos da cultura que são religiosos, tentam tirar elementos religiosos que são fundantes da civilização, tentam impedir que o homem de Deus ou qualquer religioso manifeste algo da sua moralidade interna e religiosa dentro da arena civil. A gente vai tirar até o Natal disso. A gente vai dar poder para as esquerdas, a gente vai dar poder para as direitas libertárias, a gente vai dar poder para aqueles que querem excluir a religião da arena civil e encerrar os cristãos num cativeiro cultural ainda maior. Talvez o Natal seja uma das poucas manifestações puramente religiosas que ainda permeiam a nossa cultura brasileira. Ir contra a celebração do Natal, não usar a celebração do Natal, é não usar as oportunidades que Deus nos dá de cuidado, domínio e serviço cultural. Mas não, você tem os seus contra-argumentos com relação à comemoração do Natal. Deixa eu elencar 8 coisas que as pessoas costumam dizer quando são contra a comemoração do Natal. Primeiro, aqui a festa tem uma origem pagã, certo? Eu coloquei aqui que a festa veio em contraste com as festas de comemoração a coisas pagãs no período romano. Mas isto absolutamente não tem significado e relevância. O Natal ter uma origem pagã não importa. E mais, o Natal não tem uma origem pagã. O Natal não é uma continuação de uma festa ímpia. Pelo contrário, o Natal ele é uma nova festa que veio em contraposição a uma festa pagã romana. Ele surge na mesma data, no mesmo período, justamente porque ele quer substituir uma coisa que existia antes. E a gente tem uma leitura cultural muito ruim nesse caso. Imagina que o cristianismo vira a religião oficial do país e as pessoas cancelam o carnaval e criam um grande culto, uma grande festividade, o dia do acampamento, sei lá, o dia do crente, o dia do retiro espiritual, o dia da fé, não sei, durante o período do carnaval, que agora nós somos cristãos e não seguimos mais o carnaval. Essa festa seria uma festa pagã? Não! Ela surgiria justamente em contraposição ao paganismo que lhe seria anterior. Ao invés de agora estarmos nos carnavais, agora estamos nos cultos a Deus.
Isso não significa que essa nova festa seria uma festa pagã ou uma continuidade do carnaval. Pelo contrário, seria uma outra festividade em contraposição. O Natal não começou como uma festa pagã. E se tivesse começado, não importaria mais. Porque ela já foi uma festa cristianizada e tratada como uma coisa nova. E é interessante porque tem outros elementos pagãos na nossa cultura, claramente pagãos, que a gente não se importa muito com o fato. A noiva usar véu e grinalda, isso vem do paganismo romano. Os pianos serem usados em cabarés quando eles surgiram com a reforma, ao invés do órgão. E agora igrejas tradicionais usam pianos. A origem dos dias da semana em inglês, né? Dia de Thor, né? Você tem Thursday, é o dia de Thor. Sunday é o dia do Deus Sol, né? E ninguém tá pecando porque vive naquele dia da semana ou chama aquele dia da semana com aquele nome. Em segundo lugar, alguns vão dizer que a festa foi corrompida, o Natal foi corrompido, destruído, agora é só bebedeira, agora é só troca de presentes, é Papai Noel e não Jesus e tal. A corrupção de uma festa com elementos profundamente cristãos não cobra necessariamente uma deixada dessa festa, mas cobra talvez uma redenção dessa festa. Comemorarmos o Natal como o verdadeiro Natal, como um Natal correto, não como um Natal segundo o mundo. Comemorarmos o Natal como um elemento positivo da cultura a ser redimido, não a ser necessariamente rejeitado. Em terceiro lugar, muitos argumentam que isso seria um calendário social se sobrepondo ao calendário bíblico e ao calendário religioso. A gente não pode fazer os nossos cultos e a nossa vida como igreja dependente do calendário social à nossa volta. A gente tem que comemorar as festas bíblicas, temos que comemorar esse tipo de coisa. Mas isso é algo que não vem da escritura. Não existe um calendário bíblico a respeito de atuações da igreja. Comemorar as festas bíblicas é coisa para judeus, certo? A gente não tem festas como os judeus possuíam. Isso é um problema de continuidade e descontinuidade entre as alianças, claramente. E não existe problema nenhum em um calendário social afetar o nosso calendário religioso, se nós usarmos isso com sabedoria e inteligência. A gente está no mundo, a gente não foi excluído do mundo, a gente está no mundo social comum. Em quarto lugar, vão dizer que mas a Bíblia não manda comemorar o Natal. Então a gente tem que fazer só o que a Bíblia manda, princípio regulador do culto, só o que a Bíblia diz. Mas isso também não faz muito sentido. A gente tem a Bíblia falando sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus. Comemorar o nascimento de Jesus em uma data especial não é adicionar elementos ao culto, é simplesmente escolher um dia culturalmente propício dentro da nossa cultura para chamar atenção para um aspecto específico, porque é um ponto da teologia que está sendo muito comentado naquele período. A gente deveria dar graças a Deus a isso, não rejeitar isso. Em quinto lugar, dizem que a Bíblia dá mais atenção para a morte que para o nascimento de Jesus. Então, se não gosta de comemorar o nascimento, não faz sentido, tem que comemorar a morte. Mas não é porque a Bíblia chama mais atenção para um elemento que ela ignora o outro elemento. Não é porque a Bíblia chama mais atenção para a morte, porque a morte foi o instrumento para a nossa redenção, que os outros elementos da vida de Jesus não são importantes. Por exemplo, a santidade de Jesus é um elemento muito importante, que está orbitando ali até em torno ao sacrifício dele na cruz. A gente pode comemorar a santificação e a santidade de Jesus? Claro que pode. Os ensinos de Jesus são importantes, não são a morte, são o ensino. E a gente chama atenção para isso. O nascimento de Jesus é importante. Ele só morreu porque nasceu. A doutrina da encarnação é importante. Comemorá-lo não é um problema teológico, ainda que haja mais atenção para a Páscoa do que para o Natal na Escritura. É por isso que a gente também comemora a Páscoa. Em sexto lugar, eu ouço muito isso. Iago, mas no Natal o pessoal só come, bebe, enche a cara e fica bebendo coisa, soltando fogos. É uma festa dançante em que as pessoas estão indo contra Deus e fazendo coisas erradas. Como é que o cristão pode participar desse tipo de coisa? E volta para a mesma questão. As pessoas podem fazer isso com qualquer festa e corromper qualquer festividade, por mais religiosa que seja. Tem igrejas que bebem e brigam e dançam dentro do culto. Tem boate gospel. As pessoas corrompem o culto, a gente não deixa de cultuar. As pessoas corrompem o Natal, a gente não precisa deixar de comemorar o Natal por isso. Em sétimo lugar, Iago, Natal é todo dia. Comemorar o Natal é coisa para todos os dias. Óbvio, tudo bem, mas existir um dia especial para comemoração disso não ignora o fato. Não é porque você comemora aniversário de casamento que você não gosta do seu casamento ou não comemora seu casamento todo dia. Não é porque tem aniversário da sua filha uma vez por ano que você não ama a sua filha todos os dias. Não é porque em uma data específica a gente comemora o Natal que a gente deixa de comemorar o Natal todos os dias por causa do nascimento do menino Jesus. Em oitavo lugar, Iago, mas Jesus não nasceu no dia 25, não é? Claro que não, mas as festas romanas que existiam em contraposição àquilo que o Natal se propôs ser, aconteciam em dezembro. E a data de 25 de dezembro acabou sendo escolhida arbitrariamente por causa dessa contraposição com esse período que existia. A gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Um dos argumentos mais famosos para isso é porque os pastores que estavam com ovelhas estavam no pasto. E em dezembro era o inverno, ninguém estava com ovelhas por aí. Então Jesus provavelmente não nasceu em dezembro. Mas isso não importa. É um dia específico escolhido arbitrariamente, de forma óbvia, para comemorar, para representar o nascimento do menino Jesus. Não é o aniversário dele, mas é escolhido para comemorar o aniversário dele. A gente sabe que vários outros elementos culturais não são comemorados exatamente no dia que aconteceram, porque ninguém sabe exatamente o dia que aconteceu. Escolhe-se um dia específico e arbitrário para que se comemore aquilo.